Aleluia. Glória a Deus. Livro de Mateus 14 e o versículo 22, que disse a palavra do Senhor assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram e diziam: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E andando sobre as águas, para ir ter com ele, com Jesus, aleluia, começaram-lhe para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: homem de pequena fé, não duvidaste. Aleluia. Irmãos, pode tomar o seu assento. Nós estamos adiante de uma palavra maravilhosa, o qual nessa noite, se o culto fosse acabar agora, nós acabaria glorificando o nome do Senhor, porque Deus já está falando desde a hora da oração. Louvores louvados, testemunho, e Jesus falando. E aqui nós deparamos aqui na carta de Mateus, nós vemos aqui Jesus, a Bíblia nos fala 100% Deus, 100% homem. Ele, como homem, ele sentia esse mesmo cansaço que nós sentimos hoje. Mas ele, Deus, ele é um alívio para a nossa alma, é um descanso da nossa alma. E a Bíblia diz que ali Jesus separou os seus discípulos 12, e ali aonde Jesus estava, os 12 estavam, mas precisou um momento que Jesus tinha que ficar ali orando. E a Bíblia diz: quando eles voltaram da oração, ali que ele subiu ao monte, ele estava só. E aqueles homens já tinham ido para o mar. E a Bíblia fala que quando Jesus olharam, estava o barco deles, estava ali uma fúria ao mar. Os irmãos que é pescador, os irmãos que já foi na beira do mar, tem época que o mar está com a onda muito alta e o barulho muito alto. E eles, a Bíblia fala que eles estavam ali, o vento ponhando o barco para um canto e ao outro. E a Bíblia diz que eles ali já com medo daquela tempestade que estava ali no mar. E a Bíblia diz que de repente eles olharam, olha um homem caminhando por cima daquelas ondas, por cima do mar. A Bíblia fala que eles teve medo. E um falou para o outro: é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus ali, falando para eles: não temas, homem de pequena fé, sou eu, Jesus, o qual vocês andam com ele, o qual você está ali ao redor dele, é Jesus. E logo a Bíblia diz que Pedro, sempre Pedro é Pedro, né? Pedro logo
estômago ali e falou: Senhor, se é tu mesmo, me chama para me ter com você por cima das águas. Jesus diz: venha cá. E a Bíblia diz que o Pedro, com toda aquela alegria, com toda aquela fé e aquele temor, ele desceu do seu barco e começou a caminhar como fosse no chão. Mas ele olhou que o vento era forte e era o contrário. Ele teve medo. E a Bíblia diz que ele ali logo começou a afundar. Os irmãos já imaginou uma pessoa, um homem caminhando em cima do mar, em cima das águas, e não colocar os pés no chão ali? Porque é infinito. E a Bíblia diz que de repente ele começa a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando e não estava afundando. Mas ele olhou o vento forte e ali do contrário. A Bíblia diz que ali ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. E a Bíblia fala que o Senhor estendeu a sua mão e segurou. O que eu quero dizer nessa noite? Que Pedro estava morrendo aos pés de Jesus. Porque não foi algo que a Bíblia fala que Jesus caminhou para segurar ele. Não, estendeu a mão. Se estendeu a mão, ele está próximo a mim. Ele estendeu a mão atrás dos meus pés e segurou a mão. E falou: homem de pequena fé, não duvida. Sou eu mesmo, sou Nazareno. Irmãos, quantas das vezes nós estamos passando por uma tempestade? Quantas das vezes o vento é o contrário? Quantas das vezes a onda é alta? Parece que a oração que eu faço, ela parece que está num teto de bronze. Parece que Deus não está me ouvindo, porque eu estou olhando o tamanho da luta, mas eu não estou vendo o tamanho do meu Deus. Eu estou vendo que a luta é grande, mas eu não estou vendo que Deus é maior. Mas quando nós olhamos para a luta e olhando para Deus, eu falo: luta, olha o tamanho do Deus que eu sirvo, é maior do que a tempestade na sua vida. E muitas das vezes nós estamos morrendo nos pés de Jesus. A vitória está na mão. Mas eu olhei para as lutas que eu estou passando. Eu estou olhando para a dificuldade que eu estou passando. Meu Deus. E aí eu penso para mim: ó, é melhor eu deixar tudo. É melhor eu parar. Glória a Deus. Na Bíblia Sagrada fala deles. Com certeza ele era pescador. Tinha uma turma dos discípulos que vivia da pesca. Eles iam pescar, sabia que tinha que trazer. Mas chegou o dia que ele estava cansado de uma pesca. Glória a Deus. Olha os meus discípulos. Nunca tinha ido e nunca voltou com as mãos vazias. Aleluia. Mas chegou o dia que eles bateram. Mas seu dia cansado, precisou tirar as redes com aquela dificuldade toda, pesada de cisco, de tudo mais. Falou: é melhor nós lavar, e nós estamos decepcionados, envergonhados. Aleluia. Porque nós temos que voltar para a cidade, alguém está esperando peixe, e nós vamos chegar lá com as redes cansadas, sem nada. De repente chega o mestre e fala: epa, a pesca foi boa? Não? Falei: não. Pesquei a noite inteira, eu estou cansado, eu não paguei nada. Jesus falou: lança para esse lado. Mas eu já lancei. Quem passa a noite toda sai, já sabe os meios da pesca. Quem é pescador já sabe onde está. Jesus falou: lança ali. A Bíblia diz que ele falou: segundo a tua palavra, lançarei. E a Bíblia diz que não deu conta. Precisou de chamar outros barcos para encostar no deles, para dividir os peixes. E Pedro sempre no meio. Pedro sempre no meio. Mas Pedro falou: eu quero ter com o Senhor. Se é tu mesmo, então eu quero ir. E a Bíblia
diz que ele, enquanto está olhando para Cristo, ele estava caminhando. Mas ele olhou, a tempestade é grande e começou a afundar. Muitas das vezes, quando nós estamos caminhando para com Cristo, a luta está aí. Eu falo, eu vou. Se Cristo comigo vai, eu irei. A prova está aí. Eu falo, mas maior que está comigo, eu não vou parar. A enfermidade bate na porta. Eu falo, Deus é maior. Ele é médico dos médicos e vai me curar. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo do cristianismo. E esse processo é só com Jeová. A escola de Deus é para nós aprender e adorar o nome do Senhor. A escola de Deus, a prova não é para matar, a prova não é para envergonhar, mas é para colocar nós mais na presença do Senhor. Choramanai, ele cantarás. E nessa noite, Deus está caminhando em prova de casa de alguém. Deus está caminhando para entrar na família de alguém. Jesus está entrando na casa de alguém. Jesus está entrando na saúde de alguém. Nessa noite falando, você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está aqui. Para mandar. Irmão, eu sinto a presença de Deus aqui. Ontem eu estava falando ali, dando testemunho ali na igreja. Eu estava falando para os irmãos, se eu ficar uma semana na igreja dando testemunho de milagre, pastor, ainda não vou falar tudo. Porque prova eu não conto não. Eu conto a vitória. Ela vem e passa. A vitória vem e permanece. Eu estava falando ali ontem para os irmãos. Na primeira vez que eu vim aqui, eu contei o testemunho do meu filho. Ele estava até aqui, o pastor viu ele. Meu filho foi quebrado a perna dele na porta da igreja. E eu estava orando. Um ano de oração na presença do Senhor. O menino, na época, ele tinha 11 anos. Aí ia completar 12 anos, mas ele é grandão. Ele disse para mim, mãe, eu posso ir hoje para a igreja, para ficar na portaria da igreja enquanto vocês oram? Porque era hoje o irmão do Cid de Oração que entrou comigo para orar um ano, pastor. E meu esposo trabalhando. E eu, na época, eu não estava trabalhando. Falei, vou fazer algo para o Senhor. E ali eu falei, vai meu filho, fica na porta da igreja enquanto os irmãos vão entrando para orar, você vai olhando. 6 horas da manhã, às 9 horas. Isso era todos os dias. Já estava fazendo quase um ano. Quando deu às 9 horas que eu cantei o hino da harpa, li uma palavra e falei, irmãs, vem aqui na frente para nós fechar o ciclo aqui de mão dada. E fechei o olho para orar. Uma irmã bateu no meu braço e falou, irmã Nelma, seu filho está caído na porta da igreja. Aí eu juntei a mão daquelas mulheres e eu corri para a porta da igreja. Quando eu chego lá, ele estava verde. O menino, ele é branco, mas ele estava verde. Aí eu não entendi, porque eu não vi nada perto dele. Eu vi ele caído. Eu falei, mas levantei ele. E ele estava de calça jeans. Quando eu levantei ele, que eu soltei ele, eu não sabia que ele estava com a perna quebrada. Aí o osso do fêmur furou na calça jeans e saiu aquela frepa para fora. E ali eu corri e peguei ele e falei, Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? E aí meu pastor estava chegando. E ali ele me pegou e me levou para um hospital mais próximo. E ali o médico falou, não, essa quebra não é para aqui não. Tem que levar ele para um hospital para fazer uma cirurgia. Porque a quebra aqui foi demais e parece que ele quebrou a bacia, perdeu o jogo do corpo. Tirou o raio-x, fez ali,
está quebrado. Ele quebrou a bacia. E ele me levou para um hospital chamado Hospital Evangélico, na Serra. E ali, quando nós chegamos, o médico nos atendeu e disse para mim: mãe, tem que amputar a perna. Já deu teto da perna. Falei: não! Deus me deu meu filho com 2 pernas. Eu não aceito amputar a perna do meu filho. Ele disse: mãe, mas já deu teto. E ali eu falei: eu não assino para tirar a perna. E ali, irmãos, levou ele para a cirurgia. E o médico me entregou ele com paraplégico. Ele babava, não movia a mão e nada. Mas ali, irmãos, eu comecei a orar naquele hospital. E o médico falou: leva a cadeira e você agora vai ficar por conta do rapaz. E ali eu entreguei o meu filho para o Senhor. Falei: o filho o Senhor me deu, mas eu entrego na tua obra. Faço o que for melhor. Se for para o meu filho ficar na cadeira de roda e eu depender de cuidar dele em tudo, e a obra que o Senhor falou que eu tenho que fazer, então o Senhor prepara o meu filho e leva. Parece que a mãe não gosta do filho. Parece que a mãe rejeitou o filho. Não, é porque Deus pediu, meu filho. E eu entreguei. Irmãos, passaram 1 mês e 15 dias. Gesso, na época, colocava gesso aqui, só defendia as partes íntimas e era aquele banho de leite. Não podia pegar o rapaz. 1 mês e 15 dias ele falou: mãe, eu estou vontade, meu tutu, a senhora faz? Falei: faço. Fui na cozinha, fiz o almoço, peguei um prato e um copo de suco de limão. Eu vou levando para ele no quarto. Isso já tinha acontecido, já tinha tirado o gesso, porque o gesso tinha quebrado. Aí ele não queria voltar mais com o gesso, estava sem o gesso. Quando eu virei a porta para vir para o quarto, eu encontrei ele andando. O prato caiu, o suco caiu, quebrou o copo, quebrou o prato, e eu abracei ele. Ele disse: mãe, entrou no meu quarto 3 anjos pequenos e mandou levantar, e eu levantei cantando. Irmãos, para a glória de Deus, ele veio aqui. Meu filho foi curado. O médico endoidou e falou: vamos tirar as platinas, porque não pode deixar as platinas. Eu falei: pode marcar e pode tirar. Tira tudo. Tira as platinas. Foi lá, mandou fazer a tomografia da perna da bacia. Aí veio a mim: você mandou tirar a platina? Eu falei: como eu mandei tirar a platina? Se é vocês que fez a cirurgia do meu filho. Ele disse: eu não entendi. O ferro virou osso. Então nós não podemos tocar nele, porque ele não tem mais ferro. Se o nosso Deus faz ferro virar osso, o que é que você quer que Deus? É difícil alguma coisa?